Meu querido irmão, minha querida irmã, você prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum do ano B. E a palavra de Deus, hoje proclamada, tem em comum o chamado divino, a mudança de vida para acolher a salvação de Deus que vem até nós. Tanto a primeira leitura do livro de Jonas, quanto o Evangelho segundo Marcos, nos mostram Deus em movimento para as cidades de ontem e de hoje. Na primeira leitura, o Senhor se dirige pela segunda vez a Jonas e lhe ordena para ir pregar em Nínive, a fim de que aquela grande cidade, que estava prestes a ser destruída pelos seus muitos malefícios, fosse salvo. Diz o Senhor: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e apregoa nela o que te ordenar. E no Evangelho vemos Jesus a caminho da Galileia para iniciar lá a pregação de sua boa nova. Às vezes, pode suceder-nos como a Jonas. As nossas cidades, com as suas situações de sofrimento e injustiça, podem suscitar em nós a tentação de fuga, de nos escondermos, a fim de não evangelizar nessas situações desafiadoras. E as razões não faltam para fazermos como Jonas. Na primeira vez que Jonas fora enviado para pregar em Nínive, uma cidade pagã, inimiga de Israel, a fim de profetizar contra os pecados de seus habitantes, ele não obedeceu a Deus. Ele tomou outro rumo. Por preconceito, torcendo pela destruição de Nínive, Jonas tomou o navio e fugiu para a direção oposta ao destino que Deus lhe havia indicado. E uma terrível tempestade ameaçou o navio. E os que estavam a bordo entenderam que Deus estava castigando Jonas e o jogaram ao mar para que os demais pudessem ser salvos. Deus salvou a vida de Jonas. O enviou pela segunda vez, num ventre de uma baleia, a Nínive, para que pregasse lá a sua palavra e o povo pudesse se converter. Mas porque Jonas tossia para que os ninivitas não se convertessem e a cidade inteira perecesse? Porque ele não queria ir a Nínive, a grande cidade, pregar a palavra de Deus. Jonas e os judeus odiavam os ninivitas e desejavam que Deus destruísse as nações consideradas inimigas de Israel. De fato, no passado, os ninivitas haviam dominado Israel e lhe havia causado grandes sofrimentos. Por isso, antes de querer a conversão dos ninivitas, Jonas rezava e tossia para que cada vez mais eles se perdessem no pecado, se perdessem no mal e recebessem as penalidades pelas maldades cometidas. Deus, porém, ensinou a Jonas que não há inimigos a serem castigados, que não devemos torcer pela perdição dos inimigos. Antes, devemos atuar em favor de sua conversão e salvação. Jonas fez tudo para não cumprir a ordem divina, mas teve de cumprir a sua missão, percorrendo a cidade inteira dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Apesar de Jonas ter dificultado bastante o anúncio da mensagem divina aos ninivitas, não obstante a sua torcida contrária, os ninivitas imediatamente se converteram com a sua pregação e voltaram-se para o Senhor. E Deus poupou aquela cidade inteira. Com a narrativa de Jonas, Deus nos ensinou que não há inimigos a serem castigados, mas irmãos que devem ser convertidos para Ele. O objetivo do relato de Jonas é mostrar aos judeus que percebam sua falta de misericórdia e se conscientiza de que Deus ama todos os povos. É nos mostrar a rompermos os preconceitos e perceber a universalidade da salvação de Deus. Deus que é a salvação de todos. Aquelas pessoas que são chamadas por Deus, ou quem tem uma missão especial, foi escolhido para uma missão ou escolhida, uma nação, um povo ou uma pessoa particular, pelo fato da escolha, não se tornaram privilegiados e mais amados do que os demais. Pelo contrário, assim como Israel tinha uma missão, escolheu para uma missão, essa missão não fazia de Israel um povo privilegiado, mas fazia de Israel um instrumento para comunicar a todos a salvação de Deus. O Senhor chama as pessoas em vista de uma missão, a fim de atuar para a salvação dos pecadores. Quando prenderam João Batista, Jesus foi para a Galileia proclamar o Evangelho de Deus, assim, o Evangelho de São Marcos, proclamado nesta liturgia. Ao contrário de Jonas,
Jesus, perante um acontecimento doloroso e injusto como a prisão de João, ele entra na Galileia e começa, no meio de uma população pobre e insignificante, a semear a esperança. Qual era o conteúdo da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo? O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Precisamente no momento em que a voz profética de João Batista foi silenciada, foi abafada por Herodes, Jesus começa a percorrer os caminhos da sua terra, a anunciar a novidade do reino, especialmente aos pobres, aos deserdados. O Senhor comunicava a novidade do Evangelho. O anúncio de Jesus é semelhante ao de João Batista, mas distingue-se do anúncio de João pelo fato de que Jesus já não indica para alguém que ainda deve vir. Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, é o cumprimento das promessas divinas. Por isso, o tempo já se completou. Ele mesmo é a boa nova a acreditar e comunicar aos homens e mulheres de todos os tempos, para que se convertam em nosso Senhor Jesus Cristo, tenham a vida. Jesus mesmo é o reino de Deus que está no meio de nós, que é necessário acolhê-lo. Ele mesmo em pessoa é a palavra viva e ativa de Deus na história. Quem escuta nosso Senhor e o segue, entra no reino de Deus, vive na dinâmica do reino de Deus. O Evangelho nos mostra a alegria e a reação que a pregação de Jesus produziu nas pessoas que o escutavam. Jesus viu Simão e André, depois Tiago e João, e os chamou para serem pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e começaram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. A iniciativa não foram deles, de Simão ou André, de Tiago ou João. Eles não se apresentaram a Jesus pedindo que os aceitasse como discípulos. Antes, cada um deles estavam ocupados com as suas atividades cotidianas. André e Simão estavam voltados para as suas atividades pesqueiras, lançando suas redes ao mar na esperança de pegar muitos peixes. E também Tiago e João estavam concentrados em suas atividades cotidianas, consertando as suas redes para a pesca. A iniciativa do chamado partiu de nosso Senhor Jesus Cristo. Diferente dos mestres, dos rabinos de Israel na época de Jesus, que esperavam que os aspirantes a discípulos pedissem para segui-los, é Jesus quem chama quem ele quer. Chama a si e confia a esta pessoa uma missão. Além de tomar a iniciativa de chamar seus discípulos, Jesus tinha um objetivo diferente dos mestres de então, porque não os chamou para ensiná-los ou interpretar a lei de Moisés. Não os chamou para uma causa, para se comprometer com uma abstração, com a lei, por exemplo, mas os chamou para estar com ele, para aprender a vida dele, para conviver com ele e aprender a discernir a vontade de Deus e a realizá-la, a fim de dedicar-se a uma missão. Jesus chamou aqueles discípulos, Simão e André, Tiago e João, a trilhar um caminho que será mostrado aos poucos. Um caminho que não é definido de antemão, mas que os discípulos irão compreender na medida que aprofundarão o seu seguimento. É um chamado que exige fé para percorrer o desconhecido, confiando em Cristo Jesus, deixando-se guiar completamente por Ele. Jesus atravessa a Galileia e faz essa travessia com seus discípulos e os convida a ir com Ele, a atravessar as cidades da Galileia, atentos às boas novas que aí ocorriam. Qual a mensagem? O reino de Deus está próximo. Há muitos sofrimentos, pecados e desafios hoje em nossas cidades. Ao ver tanto sofrimento em nossos bairros, violência, marginalização, fome, diversos tipos de desajustes sociais, familiares, desemprego, nós podemos ter a síndrome de Jonas, fugir ou sermos indiferentes e surdos face a tais sofrimentos e assim privar nessas realidades desafiadoras de nossas cidades aquilo que de mais importante nós temos, privar as pessoas da palavra de Deus. Jesus continua a atravessar as nossas estradas e cidades e nos chama a suscitar a esperança e a vencer a indiferença. O Papa Bento XVI diz que uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir mediante a compaixão para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido, mesmo que interiormente, é uma sociedade cruel e desumana. Ressoa, portanto, para nós o apelo do apóstolo Paulo, que é dirigido aos coríntios,
na epístola que é proclamada nesta liturgia deste domingo, a vencermos a indiferença, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo, a viver em prontidão durante a espera da vinda de Cristo, que se coloca no nosso meio. E viver em prontidão faz parte da nossa identidade cristã, que nos fala São Paulo, nos chama a atenção para a abreviação do tempo. Não temos tempo de adiar nossa conversão, é para agora. O tempo está abreviado. Ao mesmo tempo, devemos ter a sabedoria de dispor de tudo que o mundo nos oferece, ou viver com grande liberdade a nossa vida neste mundo. De modo que os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando. Pois, nos alerta São Paulo, a figura deste mundo passa. Que assim, no seguimento a Cristo Jesus, apontemos nas realidades da nossa cidade de hoje a presença do Reino de Deus e, ao mesmo tempo, possamos vencer a indiferença para suscitar o amor, a esperança e a solidariedade em um mundo marcado por tanto sofrimento.